Pessoal, queria pedir sua ajuda. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar o conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. E não se esquece de ativar o sininho. Bons estudos. Ativamente no domínio vegetal, né? Assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo oxigênio, eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatódios, cutícula e lentículas, de modo a conduzir oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. É isso? Isso. Paramos aí, então. Então, ele vai lá, né? E lentamente, em meio desprovido de matérias orgânicas, qual acontece com as microbactérias, as sulfobactérias, as ferrobactérias, etc. Aprende também a oxidar respectivamente o amoníaco ou os nitritos, o ácido sulfídrico, né? Tem um buraquinho aqui no meu livro, sulfídrico, e o óxido ferroso. É traça, né? É verdade, é um buraquinho. Não é um buraquinho, é um buracão, ó. Aqui. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Então, eu tinha um sonho antigamente, depois você corta isso, viu, Flávio? Eu tinha um sonho antigamente repetitivo. E aí, acho que é por isso que eu gosto de livro antigo, né? Que fica desfolhando, caindo nas folhas. E aí, um dia eu me identifiquei com aquele livro que eu pego para leitura de quarta-feira ali do Emmanuel. Então, eu começava a pegar a página estava tão comida que de repente eu olhava assim, mas cadê as letras? Sumiu tudo daqui, né? Aí eu continuava lendo, como se eu estivesse lendo, como se tivesse escrito para as pessoas. Aí um dia eu peguei aqui o Vinho de Luz, que eu acho que é aquele que está ali que eu leio, de quarta, eu fui lá, eu comecei a ler, cadê a beirada? Que realmente não tinha beirada, né? Falei, às vezes eu parei. Mas é isso. Então, lembrei que eu me identifico com essas coisas, com o livro antigo, né? Em semelhantes atividades infinitamente repetidas, habilita-se ao ingresso no reino animal, onde em estágios evolutivos mais nobres, se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos, com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis. Milênios transcorrem para que então consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam as proteases e as ímases entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Vamos ler até ali embaixo, depois a gente vai parar, tá bom? A crisálida de consciência inicia-se dessa forma na fabricação de prótides, glúcides, lípides e outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. O que isso aqui está falando para a gente? O que o André Luiz está nos trazendo nessa fase aqui? O que está a informação aqui agora, nos corpos rudimentares? Descrevendo as fases, né, do metabolismo, como é que foi o desenvolvimento, né? Isso. Que é esse organismo em nós? O que é essa funcionalidade? O que é o metabolismo em nós? A eliminação do processamento dos alimentos, do que é todo mundo.
processamento da nossa alimentação, né? As fontes vitais. Começa também a delinear aqui nesse ponto os centros vitais, aqueles que nos dão absorção também. Vamos lembrar um pouquinho o nosso meio de alimentação? Nós voltamos um pouquinho, nós já falamos sobre isso, né? Quais são os meios de alimentação que nós temos? Vocês não comem dia a dia? Os alimentos sólidos e líquidos com as suas variações, né? Vamos parar nisso aqui. O que é que isso aqui tem para nós? As vitaminas, proteínas, sais minerais. Todos os nutrientes. Nutrientes para quê? O organismo necessita para viver. Para manutenção da vida, para manutenção da vida física, certo? Da física. Ou da vida orgânica. Então, esse corpo aqui que nós estamos hoje, ele foi sendo elaborado ao longo desses milênios, não foi? De fase em fase. Então, nessa fase aqui que o André Luiz está nos colocando, por impulso já da mente rudimentar, lá na natureza, está agora começando a definir o nosso sistema digestivo, todo esse complexo aqui. Que ao ingerirmos qualquer alimento, ele transforma os nutrientes, ele metaboliza, metabolizar é isso, né? Nessa usina, transformar, retirar dos alimentos aquilo que é vital para a manutenção das células no nosso corpo físico. Então, esse aqui é o processo de alimentação. Então, aqui nesse momento, já essa estrutura já começa a se elaborar. Então, olha quantos elementos que já começa a se definir para alimentar esse corpo. Para alimentar, para poder ser metabolizado. Então, é isso que ele nos traz aqui. Qual que é o outro meio de alimentação que nós temos? Respiração. É outro meio de alimentação nossa. Sol. O sol ele faz isso, né? Também. Mas ele, ele atua em que sentido aqui pra gente? Fazendo metabolismos de algumas vitaminas, alguns elementos que nós precisamos, tá? Quando ele toca a gente, né? Então ele processa metabolismos em nós também. Então, um meio nosso de alimentação ou de manutenção da vida nós temos na respiração. O que acontece aqui na respiração? O que nós absorvemos? Troca, né? Oxigênio, hidrogênio, o que mais? Qual que é outro meio de alimentação? Eu vou dividir, depois nós vamos voltar a colocar esse todo. Qual que é o outro meio de alimentação que nós temos? É do relação física? Oração. A oração.
É outro mecanismo de alimentação. Por que que a oração ela é um mecanismo de alimentação em nós? Energia. Ela organiza todos os outros. Ela organiza todos os outros pontos. Organiza os outros. Que mais, Elisa? Centros vitais, né? Faz os centros vitais funcionarem. Ali atrás, lembra que o André Luiz nos falou dos centros de força? Alô? Então tá. Então vamos lá, situar no centro de força. Nós estamos falando de metabolismo, tá? Então, nós já vimos aqui, né? O centro de força. Aqui, né? Então, o que faz esses centros de forças funcionarem? Qual que é a atividade deles? Isso que ele está falando aqui, que já começa a se delinear, os centros vitais. O que ele faz? Fonte de equilíbrio. Fonte de equilíbrio por quê? Porque ele é responsável por todos os nossos órgãos, para harmonia, para o bom funcionamento de todos os nossos órgãos, né? Se os centros vitais não estiverem bem, o nosso corpo também vai ter alguma doença. Seria a oração, ela colocaria, vamos dizer assim, o nosso centro de força na rotação correta, funcionando bonitinho. Aí esses centros de força, eles são responsáveis por determinados órgãos, né? Então, se esses centros de força estão funcionando certo, nossos órgãos também funcionarão. Também. Há uma frase, com as faculdades de transubstanciar matérias orgânicas complexas e recursos assimiláveis. Faz esse metabolismo. Faz esse metabolismo. Transforma esses recursos em recursos assimiláveis. Utilidade assimilável. Vamos pensar da seguinte forma. Tudo no universo é matéria e não é matéria sólida, não é isso? Toda a matéria do universo, na verdade, ela é possível de transubstanciar. Ela parece sólida, mas não é. Então, quando nós temos, por exemplo, um alimento nosso vegetal, ele é sólido? O que é o nosso alimento material? Ele é sólido? Ele é composto do quê? Originário do quê? Do que origina tudo no universo? De átomos, de energia. Todos os nossos alimentos, eles são originários da mesma fonte que nós também. Tudo no universo é originário da mesma fonte, não é? Ou seja, do elemento primário. E esse elemento primário, a partir do momento que ele se transforma, subdivide, se junta, ele vai formando os gases, vai formando a matéria densa, tudo que nós conhecemos, não é isso? Até mesmo a nossa própria constituição. Então, tudo é originário do mesmo princípio do que nós somos criados. É isso que ele vem narrando isso aqui para nós. O André Luiz numa crescente. Ora, quando nesse momento aqui começa a se formar esses centros vitais e começa a formar toda a área metabólica nossa, começa já a formar o nosso centro de alimentação. Então vamos pensar assim, uma coisa assim bem simplória. Eu vou comer uma maçã, tá? E aí quando eu vou comer uma maçã, ela é sólida. Eu como aquela maçã, eu mastigo e engulo, ela vai, esse equipamento que já foi formado aqui, foi delineado ao longo dos séculos, está programado para fazer o que com essa maçã? Dissolver e tirar dela o que? Os nutrientes que mantêm necessários para nós, não é isso?
Bom, vamos imaginar que todos os nutrientes que essa maçã tem estão espalhados ao nosso redor. Que eles estão no cosmos. Mas eu não sei pegar esses elementos e me nutrir deles. Eu ainda não consigo fazer isso, né? Então, por isso, a natureza faz isso para mim. Ela junta esses elementos para que eu possa me nutrir dele. Mas vamos imaginar que eu pudesse fazer a mesma coisa sem precisar ter ela sólida. Por onde que eu absorvo esses elementos? Através da oração. Pelos centros vitais. Pelos centros vitais. Então, esses centros vitais, por isso que o André Luiz cita eles aí, que começa a se formar, porque eles são nosso equipamento de absorção, de assimilação desses mesmos elementos de que nós nutrimos o nosso organismo. E era por isso que Jesus se alimentava, era através desse mecanismo. Exatamente. Por isso que o Cristo disse, do alimento que eu tomo, vocês ainda não podem entender. Nossa, eu também estou agitado, como você vai? Então, aí a Cristina toca num ponto. O que é que nos falta hoje, então, para que a gente possa fazer isso? A serenar, ter tranquilidade, né? Ter calma, e a meditação nos ajuda nisso. Mas tem uma coisa que é muito maior do que isso, que Jesus nos ensinou: caridade. Fora da caridade não há salvação. Jesus foi categórico ao falar isso. Quando Jesus cita essas coisas, gente, Jesus não está falando num sistema religioso. Ele está falando de sistema de vida, de equilíbrio. Então Jesus sintetizou numa frase tão minúscula a razão da vida. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o resultado de uma transformação que eu faço com quem? Aqui. Porque para fazer isso, o que eu preciso antes comigo? Se conhecer. Me conhecer, amar a si, mas no que eu... Fazer o bem, eu preciso me transformar numa pessoa boa. Eu preciso me transformar. Eu posso fazer caridade antes disso? Posso, né? O Divaldo fala isso. Olha, não, se por isso que você não sinta ainda isso, mas faça mesmo assim, que tudo é válido, porque isso vai nos transformando. Vou esperar transformar, fazer caridade, não vai dar tempo. Não vai conseguir, né? Faça mesmo assim. Não dá, a gente não vai dar, como o Osmar está falando, não dá para esperar uma existência a gente ficar ótimo para fazer caridade. A gente começa a treinar. No começo a gente faz por obrigação, por um impulso de necessidade, mas com o tempo nós vamos transformando. E quando eu me transformo numa pessoa boa, o bem, caridade é a essência do bem. E não é o bem que eu faço só para os outros, é o bem que eu faço para mim. Porque quando eu me transformo numa pessoa melhor, a caridade é para quem primeiro? Quem que convive com você todo dia? 24 horas por dia. Você já viu que chato que é conviver com uma pessoa chata? Não é? O Haroldo fala assim, imagina se você tivesse que conviver com todo mundo igual a você. Olha... Nossa, já pensou? Meu Deus, nunca pensei nisso. Não é? Então, nós somos pessoas exigentes? Muito. Somos pessoas intolerantes? Muito. Né? E Jesus tem um ensinamento que é maravilhoso, que ele nos fala assim, o ensinamento ele nos convida a desenvolver
todos os dias em nós, eu não me lembro a palavra agora, mas eu vou tentar resgatar. Mas é o desenvolvimento do amor em nós mesmos, que a gente jamais se enfastigue da própria presença. E será que Jesus falaria uma coisa dessas? Vocês já ouviram a pessoa falar, às vezes a gente falando, eu não estou aguentando nem eu mesma? Né? Quando você se transforma, quem que é o primeiro beneficiado? Puxa vida, que coisa boa que é viver leve com você mesmo. Sabe, porque cansa não ser bom, de verdade. Então, quando você começa a transformar, você faz o primeiro movimento extraordinário, que é com você mesmo. Você dá leveza para a sua vida. Aí, quando isso acontece, o seu impulso do bem já foi formado. Então, o bem passa a ser natural. Quanto mais isso cresça em nós, muito mais e espontaneamente esses centros vitais funcionam em equilíbrio. E quanto mais você melhora, você modifica, mais ele te cutuca. É impressionante isso, né? Por que será que acontece isso? Eu gostaria até, às vezes eu fico pensando, viu? Mas isso aí é tentando igual. buscar, né? Isso aí é igual a bolacha Tostino. Tostino está sempre fresquinho porque a gente come mais ou a gente come mais porque está sempre fresquinho? Quanto mais a gente faz o bem, melhor a gente vai se sentindo. Aí a gente vai. E assim, e para quem você faz o bem, só da pessoa pensar, puxa, mas a Betinha fez isso pra mim, já está te mandando coisa boa, né? Então, quanto mais você faz, né, melhor você vai ficando e mais você vai recebendo, né? A gente é o primeiro que para testar mesmo, né? isso, né? E Jesus, sempre Jesus, maravilhoso, ele fala uma coisa extraordinária, né? Ele volta nisso que a Elisa está falando. Então, assim, o Osmar falou assim, a gente vai fazendo o bem, aí você começa a ser testado. Mas será que a gente é testado mesmo? Ou será que é porque a gente estava tão acostumado, né, com a correnteza, seguir a correnteza, que agora a gente tem que nadar contra a correnteza? Não é? Porque antes você concordava com tudo, você vai fazendo tudo maquinalmente, você pensa igual todo mundo. De repente você fala um dia, você fala assim, mas isso não está certo. Aí você começa a mudar. Então você tem que começar a fazer mudanças em padrões extraordinários mentais que você tem. E aí acontece um negócio fantástico, né? Então quando você, olha como que Jesus vai falando da nossa vida, das nossas mudanças. Ele fala aqui, eu já esqueci de pegar meu apagador. Ele falou da parábola dos talentos. O que quer dizer a parábola dos talentos nesse contexto para a gente? Parábola dos talentos. Então, hoje, você decidiu que você vai ser mais tolerante. Aí você começa a se esforçar por ser mais tolerante. Obrigada, você. Você começa a se esforçar por ser mais tolerante. E você vai treinando. Mas você está treinando a ser mais tolerante para você mesmo. Porque você quer se sentir bem com você mesmo, não para os outros. Porque a gente nunca muda para os outros. Porque você quer se sentir bem com você mesmo. E as mudanças, elas têm esse significado. Fazer você sentir bem com você mesmo. Aí você começa a fazer isso. Aí você adquire tolerância. Ela vai nascendo. O que nasce junto com a tolerância? Começa a nascer a compaixão. Vamos falando, né? Os pincéis hoje estão secando tudo. Vai nascendo a compaixão, a paciência, o que mais? A empatia, o amor, que se está lá na frente, né? Que reúne tudo isso aí.
Veja, oi? Renúncia, veja, perdão, veja quantas coisas que você vai adquirindo. Aí ele disse assim, ó, bom e fiel servidor, porque foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes. Por quê? Você decidiu a ser tolerante e junto com a tolerância você ganhou outros talentos que você desenvolveu. E quando você desenvolve esses talentos, ninguém mais te rouba. Se você adquiriu tolerância, você é tolerante. Se você adquiriu com a tolerância a paciência, você é paciente. Você não perde mais a paciência. Porque é um patrimônio seu agora, é um talento que você adquiriu. Quando você vai adquirindo esses talentos, e à medida que você se esforça para que eles cresçam, muito mais aprimoramos o funcionamento dos centros vitais. E aprimorando os centros vitais, equilibrando os centros vitais, eles funcionam no processo de assimilação e absorção natural e faz com que a gente come menos. Aí a gente fica esbelto, né? Olha, eu tô falando a verdade, gente, parece brincadeira. A gente vai ficando saudável. O que faz a gente comer muito? Ansiedade, tristeza, não é? São sentimentos, são reações em nós que faz com que o nosso metabolismo ele fique acelerado e aí a gente tem que começar a colocar coisas para dentro, porque nós aceleramos o nosso metabolismo e aí vai mais rápido. Então, quando nós começamos a cultivar esses talentos, nosso metabolismo, ele na verdade vai se adequando, porque o nosso processo de alimentação não fica nas massas sólidas, fica no elemento primário universal. Então nos alimentamos mais do que está fora do sólido e que nos alimenta do mesmo jeito, vai nutrir nosso organismo do mesmo jeito. Já aconteceu com vocês assim, quando de repente vocês lembram de uma fruta, de alguma coisa, vontade de comer, que a boca até enche d'água? O que está acontecendo nesse momento? Está enchendo. Está enchendo. Lógico, sem dúvida, está enchendo d'água. Mas o que o seu organismo está dizendo naquele momento? Que está com fome? Está com fome. Só isso? Por que a gente lembra de uma coisa e não de outra? Fora dos lanches, viu, gente? Quando passa aquele cheiro de bacon assim, né? É uma coisa de louco. Mas, tô falando de frutas, coisas naturais. Vocês já sentiram isso? Que de repente lembra da vontade de comer uma fruta, ou ali um alimento que dá vontade de comer? Você vai se alimentando. Falta nutriente, né? Olha como... Tá vendo o que o André Luiz está dizendo aqui pra gente maravilhosamente? O nosso organismo foi sendo formatado para desenvolver um raciocínio de que ele vai dizer quando está faltando coisas lá dentro, que ele precisa para sobreviver. Isso foi os séculos que foram formando, os milênios que foram desenvolvendo. Então essa equipagem metabólica, ela foi sendo desenvolvida para isso, né? E a mesma coisa funciona no eixo espiritual. Nós começamos a ter necessidade de fazer algo que vai despertando em nós, porque o processo de alimentação espiritual funciona na mesma proporção. Por isso que cada um se encontra individual com o Criador, com a criação que significa cada um. Beth, aí entra no assunto, porque tem certas pessoas que têm tudo assim, materialmente, financeiramente,
e estão sempre buscando outras coisas. Nunca tem um vazio nelas que nunca é preenchido. Então elas vão buscando em outras pessoas, em outro país, seja no que for, em aquisições de bens materiais, mas nunca satisfaz a pessoa. Entra nesse ponto. Nesse mesmo contexto. Ela não sabe por quê, mas ela está à busca de alguma coisa. E uma hora ela vai acabar encontrando esse sentido, o que ela realmente está procurando. Né? A necessidade que o ser tem de um preenchimento em si, de alimentar-se. Né? E Jesus falava tanto isso, gente, a todo momento. Se nós formos prestar atenção nas palavras profundas do Cristo, vazio, Jesus fala da comunhão com Deus. Qual que é o meu alimento? Ele dizia. Por que Jesus fala assim? Qual que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai? Olha que extraordinário que é isso. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O que é isso? O bem. Trabalhar no bem, o bem de todos. A vontade de Deus para Ele. Para que Jesus veio à Terra? Para nos ensinar, para nos promover ao bem. Para nos tirar dessa situação que nós vivemos, de bruma, de sombra, para que a gente possa fazer luz, e o bem é que faz luz. Então Ele vem nos ensinar a fazer o bem. Então a vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai, esse é meu alimento, é onde eu me alimento, fazer o bem. Olha que coisa profunda, extraordinária que é isso. Fazer o bem nos alimenta. Vocês já viram pessoa que faz o bem? Como que ela tem a pele jovem? Ela tem, sim, ela tem as linhas, né, de expressão, mas não tem aquelas rugas, né, aquela coisa toda. Ela é jovial. Então, Jesus veio trazer à Terra também o elixir da juventude. O elixir da juventude. Sabe, em média, quanto vive mais ou menos os espíritos nos mundos mais evoluídos? Vocês têm ideia? Nunca pararam para pensar? É longa. É muito longa. Para nós aqui, não tem período. Existem mundos aonde a vida chega a quase 200 anos. 200 anos novos. Não sei se da nossa contagem, mas, gente, a enfermidade, né, ela não busca o corpo como nós aqui temos. Aqui o nosso corpo é perecível, mas nesses mundos os corpos ainda se assemelhando ao nosso, mas não são perecíveis da forma que é aqui. Então, não tem essa necessidade de interromper com um breve tempo. Então as pessoas têm mais tempo para que elas possam cultivar boas obras, desenvolver a ciência, enfim, desenvolver todo o bem ao seu alcance. Com a transição agora, do planeta, então as pessoas aqui também vão viver mais do que virtualmente. Com certeza. Mas a gente já está notando que tem muita gente indo desencarnando depois dos 100 anos. Tem, nunca ouvimos falar que já a pessoa via até 103 anos aqui. Então, aqui em Batatais Tem 104, eu conheço a dona Nair, lá do Centro Espírita, Nair Verdelhinho. Dona Nair, 104. 104 anos. Mas nós somos uma criação muito perfeita, né? Muito. Me mandaram um vídeo de uma velhinha. É muito. 2 anos. Tudo assim. A janela do caminhão dela. Aí o cara chamou ela de volta. É, não, São e a gente não Paulo. valoriza, né? Nós valorizar o nosso esse centro virtual, nós não vamos ter uma vida longa. Não. Porque se a gente
prestar atenção nisso, nós vamos deixar de nos alimentar tanto, nós não vamos ter tantas doenças e principalmente, uma das coisas principais que eu acho é você vai ser feliz. As pessoas vão ser felizes, sempre rindo. Essas pessoas vivem muito tempo, elas são felizes. Minha mãe morreu com 95 anos. Olha que bênção. Ela era super feliz, super alegre. Ela estava sempre rindo. Então, depois que teve um Alzheimer, mudou a coisa. Mas até os 94 anos, ela era super feliz. Ela passava essa alegria para nós. E ela não era velha. A minha mãe não era tão igualada. Tá vendo? Ela tinha a roupa como uma pessoa de 70 anos. Viram a diferença? Beth, e isso que você falou, né, do alimento que vem de Deus, de Jesus, vem de conta também o mandamento, né? Amar uns aos outros como Deus nos amém. Sim. Porque na verdade quando você vai fazendo bem, você vai aprendendo a amar as pessoas, né? Automaticamente nós fazemos isso. E vejam, gente, que coisa assim extraordinária que é isso, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui habitando esse corpo e nós não temos ideia dessa usina, como é que ela foi, como é que foi projetado isso, como é que foi elaborado, como é que caminhou tudo isso. Agora vocês imaginam que nesse momento aqui Jesus já conduzia tudo? Que Jesus era o arquiteto disso aqui? Era o engenheiro disso aqui? Vocês já imaginaram? Pararam para imaginar isso aqui? É por isso que Jesus disse, né? Antes que Abraão fosse, eu já era. E que o Abraão, ele fala, cita Abraão, porque Abraão é considerado o patriarca da humanidade, né? Então, é considerado como aquele, né, que depois dele tudo veio. Mas Jesus afirma isso, antes que Abraão fosse, eu já era. Ou seja, Jesus nesse momento aqui de formação, de desenvolvimento de cada uma dessas pecinhas para chegar aqui, ele acompanhou, ele dirigiu, organizou e com a sua mente poderosa e todos os seus auxiliares, né, os mensageiros divinos, ele conduziu tudo isso aqui, através dos seus pensamentos, organizando energeticamente tudo isso. Então, isso que a gente precisa começar a pensar e dar valor, né? Então, olha lá, ele diz, né? A crisálida da consciência. Por que a crisálida da consciência? O que é isso que ele quer dizer aqui? Inicia-se dessa forma na fabricação de próteses. Olha, nesse momento ele já fala a consciência, ou seja, a crisálida, né? É o lugarzinho onde a consciência começa a aparecer, nem despertar. Ela começa a se formar. E o que é a consciência nesse contexto? Não é o princípio espiritual? A consciência não é o princípio espiritual que já começa a realmente tomar forma? Não é isso que os espíritos responderam a Kardec? Onde está a lei divina? Na consciência. Então, o que estava sendo gravado ali naquele momento com a formação do nosso equipamento metabólico e dos centros vitais? O que estava crescendo junto ali? A lei de Deus. A lei de Deus estava começando a ser impressa na crisálida da consciência, ou na consciência que estava já começando a aparecer na crisálida, ou seja, no seu nicho, no seu primórdio de formação, no seu ovo.
A lei divina nasce junto, já impressa nesse mecanismo. Por que que a lei divina? A lei divina do que é certo e errado, que ele está falando aqui, que vai nascer aí, que está na consciência. O que é a lei divina? Lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Vocês sabem que eu não tinha me dado conta esses dias, e eu estou falando isso porque eu comecei a refletir. Reflexão sobre ensinamentos é uma coisa grandiosa. E o mês passado era do primeiro capítulo do Evangelho, né? E a Andréia estava aqui falando na frente. E a Andréia me abriu um flash na cabeça sobre a questão da lei de Deus, porque eu ia fazer uns comentários depois dela. E eu fiquei parada e pensando, gente, como que a gente não entende nada mesmo? A lei de Deus até hoje, que lá, quando os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, o que é a lei de Deus? Vamos ver se vocês lembram da resposta, tá? Regras, mas o que eles responderam lá? Que é a lei natural. Que existe desde a criação, está na natureza. Lei de Deus está na natureza. Mas o que é essa lei que está na natureza? Os espíritos compuseram ela no livro dos espíritos. Por exemplo, progredir é lei divina. Está na sua consciência aqui nesse momento que ele já começou a se formar. Progredir é uma lei divina. A partir do momento que você é lançado no universo, você vai progredir. É lei. Né? Destruição é uma lei. Está lá nos 10 mandamentos, não matar. Mas ele não falou não matar outro homem. Ele fala não matar. Não matar o quê? Animais, as pessoas, as plantas, não matar. Lei de destruição é uma lei divina. Hoje nós estamos resgatando a consciência de que nós precisamos cuidar da nossa natureza, dos nossos mananciais. Nós estamos destruindo um corpo que nós habitamos e estamos destruindo as outras coisas também. Então aqui já começava a nascer as leis divinas, começando a ser guardadas já na consciência. Mostrar que nós dependemos da natureza, né? Sobreviver. Né? Ela vai te responder, mas você vai ter que aprender de qualquer jeito. Qual outra lei? Lei de... A primeira. Qual que é a primeira lei? A adoração. É a primeira lei colocada lá no livro dos Espíritos. Lei de adoração. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está na primeira lei também de Moisés. Lei de adoração. Então você já nasceu ciente de que você é uma criação divina. E que você presta contas a alguém. É lei divina. Nasceu aqui já. Então, por isso que ele diz, a crisálida da consciência inicia-se dessa forma na fabricação de prótides, glúcides, lípides e outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas nos ciclos das plantas. Começa já o desenvolvimento. Então, tudo isso que foi através dos milênios, através dos séculos, sendo desenvolvidos, foram gravando aonde? Na consciência. Por isso que nós chegamos aqui sabidão. Não é verdade? Chegamos aqui sabidão. Já tem consciência, já tem uma coisa. Lógico, quem não tem consciência aqui que não pode destruir plantas?
que não pode matar? A gente é muito inteligente, só que tem Matar a formiga. Esse é um problema. a gente sabe que tem que pode Matar passarinho. fazer, a gente sabe. Entendeu? Então nós já temos conhecimento das leis que estão todas em nós, foi sendo desenvolvidas. Agora, o que falta a gente desenvolver agora? A vontade, Terezinha. Perfeito, já está passando a égua. A vontade, nos falta isso. Está lá no Evangelho, gente, é verdade. Falta-nos a vontade. Você sabe, porque hoje E se não tem vontade, você não tem coragem. Se escandaliza. Olha que ótimo sinal, só para a gente estar aprendendo o que é certo. Viu que bacana que é? Isso já está começando a fazer diferença na nossa vida. Então a lei está funcionando agora. Por que ela começa a funcionar? Porque você vira juiz de si mesmo. Então eu viro juiz de mim. Porque todas as vezes que eu transgrido uma dessas leis, que estão todas ali, e depois é bom ir lá no Livro dos Espíritos, gente, e ler lá todas as leis que estão lá. E aí os Espíritos falam assim, ó, a última lei é aquela que realmente que cumpre todas as outras. E Jesus resumiu os 10 mandamentos da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se fizer essa, cumpre todas as outras, não é isso? E os Espíritos falam a mesma coisa no Livro dos Espíritos. Qual que é a última lei lá do capítulo do livro 3? Vocês lembram? Justiça, amor e caridade. E eles dizem, essa é a mais importante. Cumprido essa, se desenvolver essa, eu cumpro todas as outras. Justiça, amor e caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, agora, você que me responde. Quando a gente fala de lei de Deus, não é o que é certo e errado. É o que eu devo ou não, o que eu posso ou não. Sim. Porque bem e mal é julgamento. Se é legal, se não é legal, Não é? se é mal. Julgar é Agora, fácil. é diferente. O que eu posso, Isto. eu devo. Esse é o senso. Usar esse parâmetro. Isto. A lei é para nos dar esse parâmetro mesmo, né? E ela está em nós. Nós já conhecemos, nós sabemos que foi sendo desenvolvido. Então, gente, olha que grandeza que é isso. Olha que trabalho milenar para chegar nesse ponto. Isso não foi assim, um passe de mágica e já nasceu em nós. Foi sendo desenvolvido ao longo de milênios, passo a passo, com toda a estrutura que nós chegamos até agora aqui. Toda a estrutura. Então, aquele nós terminamos, né? Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica. Da vitalidade cósmica. Então, tudo que nós precisamos está no cosmo, espalhado ao todo o redor, gratuito, não precisa plantar, nem colher, nem adubar, não precisa comprar, nem agrotóxico, basta que a gente se transforme e está de graça para nós. Olha que fantástico. Fantástico isso, né? É gratuito. Muito bem. Alguma coisa mais? Tudo certo? Passado a régua.